Olá, eu sou a Cristina, do Sol de Barcelona, bem-vindos ao canal. Hoje eu tenho uma convidada super especial. A Fabiana veio diretamente da Alemanha para passear em Barcelona e eu aproveitei para fazer uma entrevista com ela, para ela contar pra gente um pouco como é a vida na Alemanha. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Fabiana, conta pra gente qual é a cidade que você mora na Alemanha e como você foi parar nessa cidade. Então, gente, coisa assim do amor, né? Eu moro em Bremen, ao norte da Alemanha. Muitas pessoas não vão conhecer, fica bem próximo a Hamburgo. E essa cidade, Chico Buarque fez uma música que é o Saltimbanquis a respeito dos 4 músicos de Bremen. Uma cidade muito gracinha, muito bonitinha. Como eu fui parar na Alemanha? Então, gente, conheci meu marido estudando lá, ele fez uma pesquisa no Brasil, morou no Brasil. E quando acabou o estudo dele, ele falou, olha, vamos. Eu pensei, eu falei, vamos, né? Eu era jovem, mais jovem do que hoje. Falei, vamos lá arriscar, porque eu acho bacana também ter essa experiência de viver em outro país. E aí eu vim. Quanto tempo você mora na Alemanha? Então, gente, uns 10 aninhos já. Vai fazer 10 anos o ano que vem. E foi difícil a adaptação na Alemanha, porque, claro, você carioca, saindo do Rio de Janeiro, calor sempre, indo pra Alemanha, norte da Alemanha, um frio desgraçado, né? Outra língua, alemão. Como foi a adaptação? Então, gente, não quero desanimar ninguém não, viu? Venham, entendeu? Aí foi difícil, apesar de eu ter uma situação, isso é importante também falar, Cris, eu tinha uma situação muito privilegiada, tá, gente? O meu marido, ele tem uma situação boa, então eu vim numa situação naturalmente muito melhor do que muitas pessoas que se aventuram na Europa, mas mesmo assim teve o choque cultural, teve os problemas idiomáticos, teve diversos problemas familiares, nós somos muito apegadas à família, isso me faltou bastante aqui na Europa, mas e o idioma o idioma e o clima eu acho que foram os menos que pegaram. Eu acho que o que pegou mesmo foi a questão da família e da cultura, que é muito diferente. Noite e sol. Verdade. Você teve algum choque cultural, assim, que você possa contar pra gente? Sim, gente, eu vou escolher um, deixa eu ver, foram muitos. O super importante foi quando eu comecei a aprender alemão, gente. Eu tava numa loja e eu tava escolhendo alguma coisa e uma senhora, tinha mais ou menos uns 70 anos, perguntou pro vendedor onde eu posso pagar um produto que ela estava na mão. E aí o vendedor respondeu assim, em alemão, eu vou traduzir, Es mir egal, wo Sie das bezahlen. É pra mim igual onde você vai pagar isso. Nossa. Aí eu fiquei assim, gente, eu entendi isso direito, eu tô atendendo alemão direito, mas eu fiquei tão chocada. Eu falei, nossa, eles são muito diretos, né? A gente não tá muito acostumado a essa coisa direta. Hoje eu sou assim também. Mas antes eu não era e eu fiquei bastante chocada. Aí eu percebi, depois de um ano morando na Alemanha, que eu estava vivendo realmente numa cultura muito diferente, que eu tinha que me adaptar. Você falou que estava aprendendo alemão, então existe um curso gratuito de alemão para estrangeiros? Como é o aprendizado da língua? Toda mulher casada na Alemanha, ela tem direito ao curso de integração. Ou seja, o conhecimento da cultura e idiomático. Que legal isso, hein? Muito bacana, muito bacana. A Alemanha é uma mãe. Apesar deles serem tão diretos e tal, a Alemanha é uma mãe, tem curso gratuito ou você paga pouco caso você naturalmente queira ir para um curso mais avançado, mais rápido. Tem cursos que tem um preço também reduzido, que também dá para pagar e cabe em todos os bolsos. A minha pergunta é, alguém que está querendo ir morar na Alemanha, não para estudar, mas para trabalhar, é importante chegar falando a língua? Consegue se virar com o inglês? Como é? Então, com o inglês, naturalmente, no mundo inteiro a gente consegue se virar hoje em dia, gente. Mas quando você vai morar num país, é importante que você chegue lá com o mínimo ou que você busque alguém que te dê um suporte, porque tem a questão burocrática.
Nos locais que você vai resolver moradia, vai resolver aluguel e tudo mais, eles gostam que você já chegue falando alguma coisa do idioma deles. Aqui também. Vocês têm um respeito maior, você tem uma facilidade maior. Então, busque alguém na sua cidade. Aqui em Barcelona tem a Cris. E em Bremen tem a mim. Quem quiser buscar no nosso site, a gente dá todo o suporte burocrático. Super importante a questão do idioma para quem vai morar, para quem vai resolver assuntos burocráticos. Inglês ajuda, mas não é tudo. É verdade, aqui também. E como é o custo de vida no norte da Alemanha? É caro, é barato? A gente aqui na Espanha escuta falar que a Alemanha é bem mais caro. Então, gente, para quem não sabe, o norte da Alemanha é pobre, né, em relação ao sul, porque as indústrias são praticamente no sul da Alemanha, tá? Do meio para o sul. Então, o norte da Alemanha, o custo de vida é muito mais barato, é muito mais em conta. E para quem está pretendendo aprender o idioma, para quem está pretendendo sair do próprio bolso para pagar um custo de vida na Alemanha, vá para o norte, porque lá também tem o idioma mais clean, é um idioma mais alemão, a gente chama de Hochdeutsch, que é onde a pessoa vai aprender o alemão puro e não com dialetos como a gente tem em Munique, como a gente tem em outras partes da Alemanha. Então fica a dica aí, além de ser mais barato, você vai aprender o idioma muito melhor no norte da Alemanha. É uma ótima dica, né? E questão de trabalho, quem vai para o norte da Alemanha, que tipo de trabalho pode conseguir? Apesar da gente estar falando aqui que o norte da Alemanha é mais pobre que em relação ao sul, né? Tirando Hamburgo, gente. Hamburgo é a segunda cidade mais rica da Alemanha. Mas tirando ela, todas as outras são pobres, endividadas. Mas a questão do trabalho na Alemanha ainda tem bastante para quem tem mão de obra qualificada, principalmente na área de saúde. Fica a dica para enfermeiros, para médicos e afins. A área de saúde na Alemanha necessitam muito. E outra, asilos, tem muitos senhores de idade. Aqui também. E a Alemanha precisa de mais, e a Alemanha paga bem para pessoas que gostam de cuidar de senhores de idade. Muita gente aqui da Espanha, na época da crise, porque agora a coisa está melhorando um pouco, principalmente o pessoal de saúde foi trabalhar na Alemanha, médicos, cuidadores de idosos, enfermeiros. Exato. Muita gente foi tentar a vida lá porque não estava conseguindo trabalho. Exato. A gente sempre ouve falar, né, no Brasil, que os alemães são pessoas frias. Realmente, eles são frios, sabia, não? Então, gente, esse copo, esse vinho é frio, mas os alemães não são frios. O que acontece é uma questão cultural, gente. Quando eu cheguei na Alemanha também, eu achava isso, que existia frio e quente, quente e frio. A questão são pontos de vista diferentes. Eu acho que a gente tem que respeitar, principalmente questão cultural. A gente que mora aqui fora, a gente aprende que a pessoa cresce num ambiente diferente do nosso brasileiro. Então eles aprendem um modo de vista diferente de vida, como eles enxergam a vida. Não pensam, né? Exatamente. Eu diria que o brasileiro é mal educado, pronto. Mas é uma questão de ponto de vista. Porque eles não pensam no social. Uma pessoa joga o papel no chão e fala, tem gari pra quê? Eu vou explicar pra você porque tem gari. Porque as folhas das árvores também caem no chão. Eles não são seus empregados. Então é questão de ponto de vista. Alemão não é frio. E eu aprendi a ver que pessoas não são frias, não são quentes, são pontos de vista diferentes. Sim. E cada um tem a sua ponto positivo e seu ponto negativo. É muito importante saber respeitar e entender a cultura do outro para poder conviver com eles. Absolutamente. Né? Principalmente para quem está pensando em vir para a Europa, né, Cris? Principalmente. Porque tem que abrir a mente, tem que respeitar, porque senão não vive, gente. A pessoa fica o tempo inteiro comparando e isso não é legal. Isso não é legal. E preconceito? Algumas pessoas me perguntam. Preconceito. Tem preconceito contra brasileiros? Como é lá no norte? Então, preconceito, gente. Eu acho que tem preconceito. O ser humano é preconceituoso, já por natureza. Não por natureza, a gente aprende socialmente a virar preconceituoso, cheio de preconceitos, né? Mas eu pensei que eu fosse sofrer muito preconceito racial, Cris. Quando eu cheguei na Alemanha, aqueles branquinhos e tal, que era, na minha imaginação eram só brancos, né, que existiam na Alemanha. A Alemanha mudou muito de um tempo pra cá. Nós temos alemães, meu filho é alemão e meu filho é completamente miscigenado. A seleção alemã, eu torci pela seleção alemã. Eu não gostei do 7-1, mas eu torci. Porque eram filhos de imigrantes que representam muito bem a Alemanha.
Então, eu não posso dizer que eu nunca sofri preconceito racial na Alemanha. Eu sofro um pouco por ser latina, mas pelas mulheres, que eu acho que as mulheres têm uma questão da competitividade. Mas racial, cor, eu nunca sofri. Isso não, ainda não, né, gente? Vamos saber, né, depois. Fabiana, me conta sobre o teu trabalho. Tu me falou que é formada em administração no Brasil e em Bremen você trabalha com produção de eventos. Conta um pouco disso pra gente. Então, gente, gosto muito, viu? Eu, quando cheguei na Alemanha, eu tive que me redescobrir, né? Porque como todo brasileiro que chega casado, a gente fica um pouco sem direção. E eu fui pensar no que eu gostaria de fazer. Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de festa. E eu vi que aí era um campo muito bacana para ser explorado. E eu trabalho com cantores brasileiros, com bandas brasileiras. E aí eu faço eventos e faço a feijoada. A feijoada de Bremen é uma das mais conhecidas. Nossa, gente, é muito legal, é muito legal. É muito bacana. E assim eu conheço pessoas, e assim eu entrevisto pessoas, e assim eu mantenho um pouco da minha cultura também, porque depois de 10 anos morando fora, você se perde um pouco em quem você é. E aí eu consigo manter as duas coisas ao mesmo tempo. E foi difícil trabalhar com eventos na Alemanha? Você tem alguma dica para quem quer trabalhar com isso na Europa? É difícil, a pessoa tem que ter perseverança, a pessoa, principalmente porque o apoio de pessoas da sua própria nacionalidade não é fácil, né? Infelizmente a gente também tem que dizer isso, mas é um trabalho difícil como qualquer outro, mas quando a pessoa tem paixão pelo que ela faz, ela simplesmente faz e mete as caras. E agora você tem um novo projeto, que é o canal no YouTube, que é Start in Germany, e me conta um pouco sobre esse projeto. Então, gente, surgiu exatamente daí. Eu conheci tantas pessoas com tantas histórias de vida, com tantas singularidades, que eu resolvi não falar sobre a minha vida, né? Porque a minha vida pode ser não uma referência para muitos, mas eu resolvi falar de pessoas com as suas singularidades, com as suas particularidades e com as suas experiências na Europa. Porque muitas pessoas vêm pensando que a vida aqui é glamour, que a vida aqui é tudo maravilhoso, está em Barcelona. Apesar da gente estar tomando aqui, ó, maravilhosamente esse lugar lindo. A vida não é sempre assim, não é sempre assim. E o canal é justamente para alertar as pessoas a quando vierem, o que elas têm que se prevenir e como é de fato a vida aqui na Europa. A vida não é um glamour, gente. Nem todos no Brasil, os dias, nem não. na Europa. Não, em lugar nenhum do mundo. Muito. A gente ralou muito para chegar onde a gente está. Não chegamos com nada assim, dado ali de mão beijada, né? Não. Batalhamos muito. Fabiana, super te agradeço pela entrevista. Super bacana estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o canal do YouTube da Fabiana para vocês seguirem ela lá. Por favor. Acompanhando o Sol de Barcelona. Com certeza. A gente vai ficar aqui embaixo bebendo do Sol de Barcelona. aqui, ó, aproveitando o dia que está um dia lindo, Isso mesmo. maravilhoso. Então, ó, Prost Prost e adeus. Tschüss.